Estou chegando com mais um TC News aqui pela TV Cidadã 35.2. Você já sabe, nós somos uma TV aberta. Você não paga nada para assistir a nossa programação. Quer assistir a TV Cidadã em qualquer lugar do mundo, como eu sempre digo, basta clicar nesse link que está aparecendo aqui. É o nosso stream que você assiste em qualquer lugar do mundo. E lembrando, temos parceria com a TV Justiça de Brasília. Olha, pessoal, a gente sempre procura trazer aqui novidades, né? E novidades agora que eu vou trazer na área de saúde. Eu estou aqui com o urologista Mauro Barros, bastante conhecido aqui no nosso estado de Alagoas. E ele vai falar um pouco das novidades, né, na área dele. E para você, principalmente o público masculino, o que é que está acontecendo, doutor Mauro, aí nessa sua área? Olha, a urologia é uma das especialidades mais complexas da medicina, né? E eu tenho a felicidade de atuar nessa área, porque a gente atende homens e mulheres, mas cada vez eu tenho focado mais no público masculino, né? Até por enxergar uma necessidade desse público, né, em termos de saúde. Hoje a gente vive a triste realidade no Brasil dos homens viverem 10% a menos do que as mulheres, né? São 7 anos de Certo. diferença entre uns e outros. E isso é um dado alarmante. A gente precisa se cuidar, de fato. E nesses anos que eu venho atuando como urologista, eu tenho tentado trazer tecnologias para o Estado e tenho a felicidade de conseguir fazer isso, né? Um dos pioneiros da cirurgia robótica no Estado, pioneiro do ROLEP, que é a nucleação endoscópica da próstata laser, do Rezum também, inclusive da própria bioplastia peniana, que é o tratamento estético íntimo, e também da terapia de ondas de choque para disfunção erétil. Então a gente tem conseguido trazer com uma estrutura bacana, né, lá da clínica, um tratamento multidisciplinar para o público masculino, mas também enxergando a necessidade do homem se entender melhor, né? E isso envolve a E medicina acabar com sexual. aquele medo, né? Aquele medo do preconceito até, da gozação dos colegas, essa coisa toda. Minha gente, isso aí acabou, né? Você tem que entender que depois, tanto o homem como a mulher, após os 40, começa a ver uma mudança no seu corpo. Mas a medicina está aí com novas tecnologias. Como o senhor falou aí na tecnologia robótica, como é que está essa atuação hoje? Lá, o senhor atua lá na Santa Casa, operando já há um bom tempo cirurgias através do robô, né? Para quem está nos Exatamente. assistindo, que tipo de cirurgia o robô faz hoje? Olha, o robô ele tem uma importância muito grande dentro da urologia para cirurgias oncológicas, tá? O câncer de próstata principalmente, né? Tanto é que ele entrou agora no rol da ANS, justamente por entender os seus benefícios para o câncer de próstata, porque a gente consegue preservar melhor os nervos ali que estão em volta da próstata, que são os nervos que vão gerar o estímulo da ereção, do controle esfincteriano, que é controlar a saída do xixi, que eram os grandes riscos da cirurgia, né? Incontinência urinária e impotência sexual. Então a gente tratava o câncer, mas deixava o homem ali com uma sequela terrível, né, para a Terrível. qualidade de vida. E hoje com a robótica a gente consegue fazer isso da maneira menos invasiva e mantendo essas funções que são tão importantes para o homem. Tá? Além disso, a cirurgia robótica é importante para o câncer renal, para a gente tentar preservar o rim do paciente. A gente sabe que quando a gente retirava o rim completo, a gente aumentava muito o risco dele ter infarto, AVC depois. E hoje, com a robótica, a gente consegue fazer uma cirurgia preservadora, né? A gente consegue nuclear aquele tumor e preservar o restante do rim. Para cirurgias reconstrutoras também ela é muito importante, né? Pieloplastia, reconstrução de ureter, né? No caso de algum estreitamento, seja por uma cirurgia que o paciente já fez, ou um traumatismo, né? Um acidente, alguma coisa assim. Na robótica é muito importante. Tumores de bexiga avançados, né? Na cistectomia radical, né? Que é a retirada completa da bexiga, a robótica também é importantíssima. E em alguns casos de hiperplasia prostática benigna. Tá? Eu falo em alguns casos porque o contexto da hiperplasia prostática benigna é um pouco mais complexo. Certo. Tá? E hoje a gente tem, assim, de fato, um cardápio que a gente pode oferecer para o paciente em termos de tratamento. Né? Para quem não sabe, a hiperplasia prostática benigna é o crescimento benigno da próstata, que não é câncer, mas ele gera outras repercussões, que é a alteração do jato urinário, você está despertando à noite para urinar várias vezes, você tem a sensação que não está esvaziando completamente a bexiga, você tem aquela vontade súbita de urinar e ter que correr para ir no banheiro, e aí a coisa avançou muito, né? Se fosse pensar 10, 15 anos atrás, a gente só ia falar da raspagem da próstata. E agora a gente tem uma série de tratamentos aqui que a gente pode chegar para você e falar, olha, E a e grande aí? maioria, doutor Mauro, pelo que eu vi aí nos seus vídeos, inclusive a gente está passando algumas imagens aí do senhor atuando, a gente sabe naquela questão da preocupação que toda pessoa tem, inclusive eu, de que você faz uma determinada cirurgia e o pós-operatório é rápido, né? E hoje diminuiu muito aquela questão da internação, o cara ficar lá uma semana no hospital, né? Isso não acontece mais quase, né? Ah, com certeza. Com nenhuma dessas técnicas que eu mencionei e das que eu atuo, a gente costuma deixar uma semana. É muito difícil.
tá? Hoje, na maioria das vezes, 24, 48 horas internado, Coisa tá? boa, né? Muitos dos procedimentos até com alta no mesmo dia também. A pessoa. Então, é muito bacana, assim, a gente consegue entregar de fato um resultado muito satisfatório para os pacientes. É. O ROLEP, que hoje é talvez a cirurgia que eu mais gosto de fazer, né, que é a enucleação endoscópica da próstata laser, ela geralmente o paciente fica 24 horas internado e já recebe alta sem a sonda, né, urinando assim muito bem. Que coisa boa. Claro que existem, como qualquer procedimento, seus riscos e tudo Ah, mais, a gente precisa claro, é. conversar muito bem, mas é uma cirurgia que ela entrega um resultado muito bom, né, definitivo, porque a taxa de recidiva pós-enucleação é baixíssima, né, diferentemente de métodos tradicionais. E a precisão é fantástica, né? Fantástico, a gente consegue preservar toda a parte de inervação e a parte do músculo que controla a saída do xixi, porque a gente visualiza diretamente o músculo, né? Diferentemente de outras técnicas anteriores, que a gente não conseguia ter Uhum. essa percepção anatômica. Então hoje a gente consegue com uma tecnologia, né, menos invasiva, que é o laser. Por que ela é menos invasiva? Porque o cautério que a gente usava na raspagem anteriormente, ele penetra muito no tecido. Tá? Então ele aprofunda demais e ele acaba queimando esses nervos que eu falei. Certo. Mesmo você sem querer acaba queimando, porque ele penetra demais. O laser ele tem uma penetração superficial. Então ele não causa dano. Eu tive paciente que fez uma enucleação que com 2 dias teve ereção. Que coisa boa, né? Então assim, perfeito. Perfeito, é. E tem alguns procedimentos que o pessoal vai até colocar as imagens aí do senhor atuando, feito até na própria clínica, né? Na clínica do senhor, não precisa ir no hospital, não precisa ir lá na Santa Casa, né? Exato, a Quais gente são esses procedimentos que podem ser feitos lá na sua clínica, até para maravilha. tranquilizar os pacientes? Hoje a gente trouxe um conceito muito interessante para Maceió, que é o conceito de hospital dia, né? É muito comum lá fora, né? Em grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, BH, mas aqui a gente ainda tem uma certa dificuldade de conseguir isso. E na minha clínica lá, MB Prime, Saúde Integrada, a gente consegue, a gente tem uma estrutura muito bacana, hospitalar de fato, com centro cirúrgico, né? Com sala de recuperação anestésica, todo material para intercorrência. E nesse contexto a gente consegue fazer vários procedimentos de cirurgias ambulatoriais, né? Vasectomia, que é uma cirurgia também muito realizada dentro da urologia, postectomia, né, a cirurgia da fimose, correção de hidrocélica, aquele acúmulo de líquido no testículo, escrotoplastia, que aí é um procedimento mais estético, que tem pacientes que têm a bolsa escrotal muito grande e tal, aquilo atrapalha no dia a dia, a gente consegue ressecar essa bolsa. Correção de varicocele, que são as varizes do testículo, que pode gerar infertilidade, inclusive. É, bioplastia peniana com ácido hialurônico, que é um tratamento estético também. Inclusive, algumas cirurgias de cálculo, seja cálculo na bexiga, cálculos ureterais, né, casos mais selecionados, e também alguns casos de cirurgias de próstata também, Certo. como o próprio Rezum. Tá? O Rezum, que é a termovaporização da próstata, um procedimento minimamente invasivo para hiperplasia prostática benigna, a gente faz na clínica. E o paciente recebe alta logo após. Então é maravilhoso. Agora, um momento que eu tenho certeza que todos os homens que estão assistindo essa entrevista aí têm a curiosidade. Doutor, a gente fala muito e vê muito aí na internet, né? A questão da disfunção erétil, né? A partir de que momento, né, o homem já começa a sentir que é como eu falei, a partir dos 40 é como uma máquina, como um carro, né? Você precisa fazer aquelas revisões. O que é que leva à disfunção erétil para o homem, né? Olha, é muito interessante você falar isso. Eu diria até que antes dos 40. Tá? Eu tenho cada vez pego pacientes mais jovens Até jovem, né? procurando, justamente por essa conscientização. Antigamente o homem sofria calado. E dias atrás eu tive um paciente que até me tocou muito o relato dele. Com 62 anos ele falou que ele estava com medo, que ele estava tendo disfunção erétil e o irmão dele já tinha se suicidado por conta disso. Pessoa. Olha o quão forte é essa fala desse paciente. Então a gente não pode menosprezar esse problema, tá? É um problema que de fato afeta Tem a que vida do enfrentá-lo, homem. né? Tem que enfrentar E e curar, né? curá-lo, E minimizá-lo, existe entregar. cura, né? Porque, com certeza, a medicina sexual é um dos tripés aí da nossa saúde, né? O conceito de saúde é bem-estar biopsicossocial, tá? E quando a gente pensa em disfunção erétil, basicamente a gente tem que avaliar a parte psicológica, tá? Então, tem homem ali que tem uma vida estressante, trabalho exige Ansiedade, né? muito, ansiedade, problemas econômicos, relacionamento, a gente precisa avaliar isso. A gente precisa avaliar a parte hormonal desse homem, né? Ver se ele está com um eixo ali produzindo bem a testosterona, se essa testosterona está tendo uma boa relação com o estradiol, com a prolactina, com outros hormônios.
A gente precisa avaliar a parte circulatória, né? Porque a gente pode ter, conforme a gente vai envelhecendo, uma alteração da circulação do pênis. Se você parar para pensar, a partir dos 40 anos, aumenta o risco da gente ter um infarto, que é a obstrução dos vasos do coração, que são vasos grossos. Você imagina os vasos penianos, que são vasos microscópicos. Geralmente, o primeiro sinal de uma doença coronariana é a disfunção erétil. E também avaliar a parte neurológica, tá? Por quê? Tem homens que já fizeram algum procedimento cirúrgico, seja na coluna, seja na próstata, que pode ter uma alteração da inervação e por isso ele tem disfunção erétil. Então, basicamente, a gente avalia esses 4 cenários. Só que precisa ser uma avaliação, de fato, séria, tá? Porque aí a gente consegue chegar num alinhamento de tratamento, tá? Para falar, olha, você vai precisar fazer isso dessa forma, a gente pretende atingir isso aqui, se a gente não conseguir isso daqui, a gente vai partir para esse lado aqui, e não simplesmente, como acontece, infelizmente, com muita frequência, toma essa tadalafila aí, vai para casa, que é coisa da sua cabeça. Automedicando aí à toa e seguindo, às vezes, de profissionais que entram na internet e agora com a inteligência artificial, botando atores, pessoas conhecidas, né? Dizendo que tomou aquele remédio milagroso, e isso não existe. Na realidade, a gente sabe que tem não que ter existe, responsabilidade, porque no fim das contas, isso pode gerar consequências seríssimas, né? Infelizmente, a gente está vivendo a cultura do estupro e a gente falar sobre virilidade masculina é algo mal visto. Só que, por outro lado, a população masculina é a população que mais efetivamente consegue cometer o suicídio. Homens e mulheres tentam, só que o homem geralmente ele é efetivo, ele consegue. E muito disso está relacionado também à virilidade. Quando tem um abalo psicológico gerado ali por uma disfunção e tudo mais, isso pode gerar uma consequência seríssima. Então a gente não pode menosprezar esse problema, a gente tem que tratar de fato. E uma pergunta para a gente finalizar, assim, para aqueles homens que estão nos assistindo. Hoje, até que idade, assim, mais ou menos, 80, 90 anos, o homem pode ter uma relação normal? Olha, com Até certeza já tem um paciente de 90 anos mantendo suas relações. Aí, pessoal, tá vendo? Então, o que é que a gente aconselha? É procurar o médico, é procurar o especialista, né? O seu médico, seja lá o que for, porque a automedicação, e você, 90 anos atuando normalmente, né? Então é como o caso da mulher na menopausa, né? Tem tanto tratamento, né? Então, doutor Mauro, foi um prazer em trazê-lo aqui. Vamos debater vários temas aí. Quando aparecer novas tecnologias, cada dia está se avançando. A gente estava conversando agora há pouco ali com o Sidraque sobre isso. E deixar aqui à disposição a TV Cidadã, porque isso aqui é um trabalho que a gente está fazendo de prestação de serviço, né? Porque aquele cara que tem medo de ir ao urologista. E antes de encerrar, a questão do toque, né? Da próstata, continua sendo o exame ideal? Ou já tem novas tecnologias? Eu não diria ideal, Certo. ele faz parte das nossas ferramentas. PSA é o exame de sangue, né? PSA é o exame de sangue, só que o PSA ele aumenta num dos tipos do câncer de próstata, que é o adenocarcinoma, que é o mais comum, 95%. Só que tem tipos mais raros que não aumentam o PSA e são mais agressivos geralmente. Então por isso que o toque ele é importante, porque numa dessa ali, se você sente uma tumoração tendo PSA normal, você pode já diagnosticar, fazer a biópsia e ter a certeza. Aconteceu recentemente, aí com até uma pessoa conhecida da cidade e tudo mais, que veio a falecer precocemente com 40 e poucos anos por ter um sarcoma de próstata, que é um tumor raríssimo, mas extremamente agressivo, que aí no exame do toque a gente consegue perceber. Entendeu? Que coisa boa. Bom, mais uma vez, doutor Mauro, muito obrigado. E no Instagram aí, as pessoas que queiram lhe seguir, né? Porque o senhor também atua na Santa Casa, nessa cirurgia robótica, e também na sua clínica. Então, deixa o seu Instagram aí para aquelas pessoas que querem fazer contatos, lá o senhor dá os telefones, essas coisas. Exatamente. Para quem quiser me seguir, é o @dr, né, doutor.maurobarros, tá? E o Instagram da clínica, @mb.prime.saúde. Tá? Siga a gente lá que a gente tem muitos vídeos legais ali sobre saúde de uma maneira geral. E você, meu amigo, que assistiu essa entrevista, abra o olho, ainda há tempo aí, procure seu médico, procure se cuidar. Não é questão mais de idade para você ter o seu relacionamento, fortalecer o seu casamento, né? Ter a sua parceira aí no seu dia a dia. Pessoal, vou ficando por aqui. Conto com vocês no próximo TC News. Um abraço, fiquem todos com Deus.